abaixo dos ombros, estou vestindo uma regata marrom e estou em um local que tem uma parede branca ao fundo. É um prazer receber vocês hoje para o workshop Como Fazer um Pitching, que é uma atividade que integra a programação do Curta e Mercado, que é um espaço de indústria do Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Essa atividade conta com o patrocínio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, que apoia a realização do festival e das ações de formação e mercado. Só para falar para vocês aqui, durante a live, a Natália vai acompanhar as perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários, fiquem à vontade para participar e enviar para a gente. E eu queria agora apresentar a nossa convidada de hoje, a Denise Jancar, que é executiva do mercado audiovisual. Denise, muito obrigada por estar conosco. Olá, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer ser parceira daqui no Fórum, de todos os laboratórios do Curto e Mercado. Obrigada pelo convite e vamos conversar sobre um assunto que todo mundo pergunta, né? O que que é e tudo mais. Obrigada, Vânia. Eu hoje queria também falar que a voz oculta, que de vez em quando vai aparecer, é a Natália, né? E hoje eu preciso da ajuda do Pedro, porque eu queria disponibilizar o PowerPoint direto, mas eu não consegui. Bom, eu sou a Denise, eu queria para uma próxima tela, Pedro, por favor. Acho que precisa colocar a tela. Pedro? Isso, agora vai lá, vai entrar. Tá. A gente está aqui, então, hoje, primeiro, anterior, isso. Primeiro a gente está, então, como fazer um pitching, né? Essa mais ou menos, tem como colocar a tela inteira? Isso, tá. E então a gente vai falar hoje como fazer um pitch, obviamente, vou dar algumas dicas, né? A próxima tela. Bom, quem sou eu? Eu sou uma mulher branca, eu nasci loira, hoje eu sou ruiva, tenho os cabelos ondulados. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta de gola alta, com colarzinho do on. ah, Sou bem branca e nariguda. E a gente é assim, meu cabelo, estou sempre descabelada, e essa é a minha audiodescrição para hoje. Próxima tela. Bom, gente, não vou falar muito sobre mim, mas eu trabalho com cinema faz um tempo já, tem alguns mercados que eu já participei, então, portanto, eu já escutei muitos pitchings, né? Não só fiz pitchings, como eu também escutei muitos pitchings. E a gente está aqui eu estou aqui para trazer um pouco dessas experiências que eu trouxe através de tantos mercados e festivais que eu participei. Então, sou fã do que eu faço, eu adoro o que eu faço, e às vezes a gente, com esses anos de viagens, a gente acaba aprendendo o que que é um pitching legal e o que é pitching muito legal, tá? Não, não existe pitching ruim, a gente está sempre em fase de treinamento, né? O próximo, Pedro, por favor. Então, eu só queria avisar que eu não usei IA aqui, tá? Aqui é super roots, tudo que eu escrevi aqui, todas as dicas que eu vou dar aqui são dicas e experiências que eu tenho, que eu tive, né? Então, eu não fiz pesquisa na IA perguntando o que que era isso, o que que era aquilo. É super roots, é a minha experiência e como eu sou um ser humano, pode às vezes estar desatualizado, pode conter erros, como a própria IA também, né? A IA também tem erros, né? Próximo, Pedro, por favor. Então, o que que a gente vai falar aqui, né? Eu dei uma arrumadinha um pouco nessa apresentação, que então a gente vai falar o que que é, para quem, principalmente, né? Onde, como, e quando a gente fala para quem, quando tiver lá no para quem, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou explicar para quem, que são os players, lá para o finalzinho. Obviamente que se tiver uma pergunta na metade do caminho, ah, eu já vou respondendo, mas fique sabendo que eu vou falar dos players um pouco mais no final da apresentação. E também algumas outras dicas que eu vou dar, tá? Next. Próximo, Pedro, por favor. Então, o que que é?
Que é um pitching? Outro dia eu encontrei um amigo que ele é um engenheiro, e aí eu falei: "Puts, amanhã tem um pitch, eu tenho que apresentar o pitch", ele falou: "O que é um pitching?", né. Então, na verdade, o pitching ele ficou muito mais para o pessoal do audiovisual. Ele surgiu lá em Hollywood, né, os produtores precisavam de resumos rápidos de roteiros, né, porque senão a pessoa sentava na frente do produtor e começava a contar a história inteira do filme, e aí o produtor tem 50 projetos para ler alguma coisa, então o pitch nada mais é do que uma apresentação do seu projeto mais rápido, né, de uma forma mais, mais dinâmica e direto ao ponto, porque daí você pegando a atenção do produtor, ele acaba então vai ler o teu roteiro, vai ter ler a tua história, então assim, na verdade o pitching, eh é um discurso de vendas, né, que os produtores do audiovisual se apropriaram mais, porque um um engenheiro como esse meu amigo, ele já deve ter escutado um pitching, né, de venda de um carro, de venda de um apartamento, só que ele não soube diagnosticar que era um pitch. Então, o pitching mais ou menos é isso, tá. Próxima tela. Então, o que como quando que a gente usa o pitch, né? O pitch é desde a sua ideia, desde quando você tem a ideia do seu projeto, estamos aqui falando do pitching do audiovisual, né? Então, desde que você tem essa ideia, desde a concepção, nossa, eu tive uma ideia de fazer uma série, um filme, um curta, um longa, o que for do audiovisual, um documentário, uma ficção, uma animação, e aí você vai usar esse pitching desde essa tua ideia até o lançamento, porque a cada etapa do teu projeto, você tem uma pessoa interessada nele, né. Então a gente está, adaptando o pitching para cada etapa do teu audiovisual. Então, para quem a gente vai exibir, né, para quem desculpa, para quem a gente vai apresentar, ou são para distribuidores, ou para produtores, ou para exibidores, para um agente de vendas, para um distribuidor. Aonde, né? Festivais e mercados. Só estou fazendo um resumo do que a gente vai conversar lá na frente. E os players, né? Quem são os players? É o cinema, é a televisão, são os VODs, as plataformas e as empresas aéreas, né? Rapidamente, eu vou falar um pouquinho para a gente entender que está tudo muito interligado, tá? Todo esse teu pitching tem que estar muito você tem que estar prestando atenção que você tem responsabilidades também, porque se você está apresentando um conteúdo, uma obra, uma série, um audiovisual para alguém, você tem que se comprometer que este conteúdo vai ser entregue, né? E aí eu diria que uma responsabilidade do realizador é cumprir o que está falando nesse teu pitching e entregar o material lá na frente e principalmente ter o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, tá? Sem esse não adianta você fazer um pitch e não estar comprometido com a tua obra, e estar comprometido com a obra é ter um certificado de produto brasileiro, que eu chamo de o passaporte do teu conteúdo, né. Sem ele você não viaja, sem ele você não consegue exibir em lugar nenhum, e você não tem uma garantia de que ele é realmente a tua ideia, né. A próxima tela. Gente, se vocês tiverem dúvida, tá, a gente tá aqui, o chat tá aí, a Nath tá escutando aí as coisas, tá. Bom, então, novamente, o que que é um pitching, né? O pitching é um discurso de venda, é uma técnica de exposição clara e convincente, tá? No audiovisual, a gente está vendendo um projeto, né? Ou um projeto, ou já um filme já pronto, né? Então, se você tem um projeto, você está querendo um financiamento, você está querendo, se ele está quase pronto, você está querendo uma distribuição. Se ele já foi licenciado, você está querendo, então, uma outra exibição, tá? O que que a gente fala de formatos? Então, a gente está falando do audiovisual, o nosso audiovisual, graças a Deus, ele é amplo, né? Então, a gente tem o pitching em todos os formatos e todos os gêneros, a gente vai usar o pitching, né? É um curta, um longa, um média-metragem, um filme para televisão, formato TV, uma série, e todos os gêneros, ficção, animação, documentário, tá? Um pouquinho mais lá na frente eu determino um pouco o que que são esses formatos e gêneros, tá? Gente, então, de novo, o pitching não é uma entrevista, tá? Ele é uma apresentação. Então, você, tem que apresentar o que você está querendo, de parceria, né, do teu audiovisual, do teu curta, da tua série, né. Então,
É um jeito bastante rápido, num tempo limitado, né, que daí a gente vai falar quais são os tipos de pitching, e para você apresentar a tua ideia para uma pessoa, uma produtora que esteja interessado ou que pode estar interessado no seu projeto, tá. Todo mundo fala dos diversos tipos de pitchings e a gente vai falar aqui agora deles, né. Então tem vários tipos de pitching, o famoso pitching do elevador, que você pega o elevador com uma pessoa importante, você está no mercado, você entrou no segundo andar, no quarto você sabe que ela vai descer no quarto andar, daí você já pega a pessoa e fala assim: "Olha, eu tenho um projeto de série super legal que a gente está produzindo, blá, blá", daí você faz o teu pitch e você tem 2 andares para conseguir convencer daquela pessoa a olhar para você, prestar atenção, você entregar o cartão, e aí você faz um outro encontro. Então, ou seja, 2 andares dá 10, 30 segundos, né, uma coisa muito rápida, né. Tem os pitchings das rodadas de negócios, que vocês já devem ter ouvido falar, que as rodadas de negócios são encontros que a gente tem nos mercados, né, nos festivais, nos mercados, onde você fica na frente de uma de um player, né, ou de um parceiro, que geralmente são entre 7 a 10 minutos, são rodadas de negócio. Então você está conversando com uma pessoa, toca um sinal, você troca, vai conversar com outras pessoas, né. Também tem aquelas apresentações em laboratórios, que você já deve ter visto também, onde a pessoa sobe num palco e faz uma apresentação. Geralmente, esta apresentação foi tutorada antes, você se preparou para isso, teve pessoas que te ajudaram nessa apresentação, né? E aí você sobe num palco para um júri, para um público, né? Geralmente é numa sala que tem um público, é uma apresentação aberta e tem um jurado, assim, um corpo de jurados, e essa é uma apresentação que varia entre 7 a 15 minutos, e o próprio corpo de jurados, eles vão perguntar para você sobre algumas dúvidas que podem ter sido, não explicadas, né, no pitch, então, é uma apresentação que daí os jurados perguntam e você já dá um retorno na hora. Já deve ter visto várias fotos, eu tenho exemplos aqui um pouco mais na frente, né. E aquele pitching casual, que você está tomando café e você escuta uma pessoa ali do lado: "Ah, eu sou da TV tal, você é da TV tal, puxa, que importante". É mais ou menos que nem o pitching do elevador, né, que você já entrega o cartão, já fala um pouco sobre o que você tem, porque também muitas vezes acontece, você está num café, tomando café num mercado, né, e: "Ah, pois é, e aí, qual é o seu nome?". "Ah, eu sou a Denise". "Ah, você tem o quê?". Você: "Ah, eu tenho um curta-metragem que eu estou aqui distribuindo". "Ah, sobre o que que é?". Blá, 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 blá. E aí depois também, claro, um simancol é importante, né, para você não atrapalhar muita pessoa. A pessoa está pegando um café ou ela está entrando numa reunião. Então, assim, é só para você chamar a atenção da pessoa e já dar um cartão para um próximo encontro, né. Daí, qual o melhor encontro desses todos aqui? Eu acho as rodadas de negócios, que são aonde você tem uma oportunidade de sentar e conversar e apresentar, né. Então, o que que a gente está falando aqui? De distribuir, de apresentar, do pitching, treinamentos, a gente já falou, mercados, rodadas de negócios, inscrições e festivais. Isso tudo, em todas essas etapas, o pitching está presente. Perguntas? Vamos indo, vamos indo. Ah, tá. Então quando, tá? Eu já falei desde a concepção até a cauda longa, até quando você já distribuiu, o filme já está lá. Nossa, tem um filme, nossa, 10 anos atrás, mas sabe, ele foi tão premiado, ele já fez a carreira dele, mas eu gostaria tanto que ele voltasse para a televisão, você é do canal X, você não gostaria de exibir esse filme, mas os outros filmes? Já é um pitch, tá? Então tenha sempre teu pitch na ponta da língua, preparado e adaptado para a situação e para o player, tá? Por que que é adaptado? Se você tem um filme você está precisando de um monte de coisa, você está precisando de dinheiro, você está precisando de distribuição. Então, se você está na frente de um produtor que ou de uma empresa de financiamento, você vai falar: "Eu estou precisando financiar". Se você está na frente de um exibidor: "Estou precisando exibir". Então, é esse tipo de adaptação que a gente tem que fazer, dependendo quem é o teu player, né. Então, é sempre importante também você ter na ponta da língua e na tua cabeça um resumo, uma frase, uma mini sinopse, sabe? Tudo na cabeça e na mão também, para você entregar para a pessoa com quem você está encontrando, né? Aonde você vai encontrar essas pessoas? Nos laboratórios, nos festivais, nos mercados, né? E para quê? Por quê? Para você financiar teu projeto, porque senão, sozinho ninguém faz verão, né? A gente está precisando sempre de parceiros, a gente está aqui neste mercado
que o audiovisual é colaborativo, né, então a gente está aqui para fazer o audiovisual acontecer, né. Então por quê? Por isso, porque a gente tem objetivos de terminar de fazer este audiovisual, esse áudio, esse curto, esse teu projeto, né. Para quem? Para todo mundo que estiver interessado no teu projeto. Eu, Denise, eu sou uma potencial player também, posso estar interessada no seu projeto também, porque sou uma distribuidora, então posso estar interessada no seu projeto. Também algumas outras vezes eu entro como coprodutora ou produtora associada, eu também posso estar interessada no teu projeto. Às vezes a pessoa tem uma professora que tem lá um curso, e aí ela estava precisando também exibir alguns conteúdos, então ela pode também ser uma pessoa interessada no teu projeto, tá? Então por isso que eu falo, sempre treinar em voz alta, repetir, refazer a o teu pitching, e sempre é uma dica boa também, sempre apresenta o teu pitch para uma pessoa que não é da área, sei lá, para esse meu amigo engenheiro, por exemplo, e você apresenta para ele, vamos ver se você puxou a atenção dele, né, se ele entendeu o que você está falando, porque às vezes a gente usa termos, nós do audiovisual, a gente usa termos que para a gente pode ser fácil, né, a gente está entendendo, mas é bom falar com uma pessoa que não é da área, tá? Lá no finalzinho eu também vou dar umas dicas de uns outros cursos, tá bom? Para o próximo, então eu já tinha falado antes, né, só rapidinho, né, que a gente tem os formatos de gêneros. Aqui no Brasil, os curtas vão segundo o Ancine, um curta é 15 minutos, tá, segundo o Ancine, porque se a gente tirar um CRT de um curta, ele tem que ter até 15 minutos. Daí de 15 a 70 é uma média, e um longa-metragem vai até 70. Eu estou falando que segundo o Ancine, alguns festivais têm uma adaptação melhor, né, então a gente está falando dos pitchings para curtas, longas, médias, séries, webséries, que tem bastante também, né, tem agora as novelas verticais e vários formatos e vários gêneros, né, a ficção, que envolve drama, romance, ação, filmes de gênero, que são terror, suspense, ficção científica, né, documentários e animação. Então, isso são todos formatos de gêneros, porque às vezes vou lá na frente um pouco falar sobre festivais e mercados, que também é por isso que eu dei essa vírgula aqui um pouco dos formatos de gêneros. Vamos lá, para a próxima tela. Seu Pedro, obrigada. Então, eu já falei lá um pouquinho, né? Vamos falar então um pouquinho sobre então, aqueles outros pitches que eu tinha só mencionado. Aqui a gente divulga mais ele, né? Pitching de elevador. Então, é super curto, você imagina 2 andares mesmo, de 30 a 60 segundos, é uma conversinha rápida, que o objetivo é você fazer com que a pessoa se interesse no teu projeto, e daí depois a pessoa, nossa, que legal, e pá, daí você entrega o cartão para ela. Então, estou falando bastante de cartão de visita, né, gente? É super careta, pode ser, mas ele super funciona, tá? Porque essa história de até você abrir o celular, até você falar para o cara digitar teu telefone, até ele der um QR Code, ele já foi embora, tá? Cartão de visita, um postal do filme, adoro. Um postal do teu projeto vale super a pena, tá? Ou até um convite, olha, eu vou fazer um pitching amanhã, quem sabe você pode aparecer, olha, eu estou com um projeto, dia 5 a gente vai estar lá nas rodadas, então esse pitching de elevador é uma coisa realmente do elevador, tá? Ele tem essa pegada. A gente tem aqui o pitching deck, né? Que são aquelas apresentações que a gente tem nas salas de um festival, de um mercado, que você tem uma bancada que você apresenta num PowerPoint de 10 a 15 slides, porque você tem no máximo 15 minutos, né? Dependendo do festival e dependendo do mercado, você tem de 7 a 15, alguns festivais dão 7 minutos, porque daí depois os jurados vão perguntar, então é mais ou menos isso. Outra coisa muito legal é que as pessoas ficam muito nervosas, né, nessas apresentações. E aí a gente acaba na primeira exibição, na primeira apresentação, a gente recebe uns retornos muito legais e conselhos. E a gente vai melhorando, é aquela história, o pitching, ele vai se adaptando, ele vai melhorando com o passar do tempo e ele é muito maleável. Se você está num festival, você vai fazer um tipo de pitch, você sair
Se você vai para um outro mercado, você vai fazer um outro, você vai adaptando, tá? O que é muito legal também, nesses mercados e nesses festivais, os teus pitchings podem ser, muitas vezes eles são gravados. Então funciona também pedir essa gravação, pedir para você se ver de novo e ver onde você pode melhorar, tá? E diminuir um pouco a sinopse ou aumentar mais falar um pouco mais sobre como vai ser a produção do teu projeto, né. Então, geralmente, o pitch deck é essa apresentação num festival, num palco. No pitching da rodada de negócios, você senta frente a frente com uma pessoa, vai apresentando o teu projeto, às vezes o teu projeto está ainda em andamento, você está precisando ainda até de uma parceria para fazer um laboratório de roteiros, às vezes você está já com ele bastante adiantado, já na segunda, terceira versão do roteiro, mas você está precisando levantar financiamento, então você vai sentar com o produtor, ou uma empresa produtora, ou um produtor mesmo, pessoa física, aí você já está com ele quase terminado, daí você precisa sentar com ele com uma finalizadora, com uma distribuidora, com agente de vendas, né? Então, nas rodadas de negócios que são dentro dos festivais, né, você vai encontrar toda essa cadeia, desde os laboratórios até os finalizadores, né? Então, nessas rodadas de negócio, você acaba sentando, você vai perceber que se você tem 5 reuniões, em cada uma dessas reuniões, você vai fazer um pitching diferente, tá? Hã, daí um breve, a gente só está falando de Brasil, tá? Mas é muito importante também que a gente pense num pitching em inglês, porque nessas rodadas de negócio, mesmo aqui no Brasil, muitas vezes vêm players de outros países, né? Então é importante que você tenha pelo menos o texto um pouco adaptado para o inglês e o material gráfico e o material da apresentação também na versão em inglês, tá? Temos amigos que falam inglês por aí, é sempre bom pedir ajuda, tá? O pitching de uma frase, para mim, é uma logline, né? É uma frase que resume um pouco o teu filme. Mais ou menos isso. Vamos para a próxima tela, por favor. Tá. Essa aqui é uma fotografia do pitching do Kinofórum, que a gente faz um laboratório de 3 dias, tá? A gente faz o laboratório, com o pitching de curtas-metragens, desculpa, um laboratório para os curtas, projetos de curtas e projetos do curta ao longa. Temos aqui nesta foto, estou tentando aqui, tem muita tanto os realizadores que fizeram o laboratório dos curtas, quanto os realizadores que fizeram os projetos do curta ao longa, e os tutores também, e os jurados, está todo mundo aí, né. Então, se você vê lá, estamos num palco, eles todos fizeram essa apresentação com o fundo na tela deles, né. Então, de novo, o que que é um pitch? Uma breve história, no caso do pitching de um laboratório, eles foram tutorados, tinham umas imagens no fundo, ou uma fotografia, ou você coloca um trailer, que também, tem que ser no máximo de 30 segundos. Você vai falar quem é você no projeto, eu sou a produtora, eu sou a realizadora, eu sou a realizadora, no caso, né, diretora, eu sou a pessoa que faz o a produção, alguma coisa, eu sou a produtora associada, tá? O filme ainda está em projeto, às vezes eu estou sendo redundante, mas é mais ou menos isso, né? Cada projeto está num estágio, né? Ô, Às vezes Denise, vou fala, aproveitar aqui para fala. juntar com uma pergunta que apareceu aqui. As duas eu vou juntar porque eu acho que elas fazem sentido juntas também. Tá? A Vivian perguntou qual que é a principal diferença entre fazer o pitch de um curta já finalizado, buscando uma distribuição, e fazer o pitch de um projeto em desenvolvimento, buscando coprodução e financiamento. E a Stephanie perguntou se no pitch deck é recomendado colocar o tempo estipulado de gravação e o valor do projeto. Sim, bom, primeiro, a diferença entre um curta pronto e um curta buscando a finalização, é exatamente, eu acho que a própria pergunta é assim: olha, meu curta está pronto, estou procurando distribuição, e está aqui o curta-metragem, você quer ver um trailer? Olha só que legal, esse é meu trailer, o nome do filme é tal, eu gostaria que você assistisse um pouco, daí você põe um trailerzinho curtinho e tal,
e falar: o meu filme está pronto, tem o CPB, o que garante que todos os direitos já foram cleared, né? Todos os direitos do teu curta-metragem estão prontos. Eu gostaria muito de que o meu curta-metragem fosse exibido no seu canal, porque eu assisto o seu canal é maravilhoso, nossa, muito legal. Aquele programa do seu canal, faça uma empatia com o canal com quem você está conversando. Você tem que fazer a tua lição de casa com quem você está falando, né? Então, às vezes, o cara do canal, ele não exibe curta. E você está oferecendo um curta-metragem. Então, a primeira lição é: será que essa pessoa com quem eu vou falar exibe curtas-metragens? Então, assim, não adianta, eu falo bastante essa frase, não adianta você oferecer cachecol para quem está comprando banana. Então, primeira lição de casa: esse aqui exibe curta, esse canal exibe curta, essa plataforma exibe curta, esse festival, ou essa sala de cinema, ou seja, este player está interessado em exibir um curta-metragem que já está pronto. Então, primeiro é isso, você buscar isso e você falar isso que você acabou de perguntar. Eu tenho um curta-metragem pronto, eu gostaria de exibir, aqui está o CPB, aqui está o trailer, mostra o trailer, então a história de fulano com ciclano, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, uma breve sinopse, e é isso. O pitching de um projeto que está em desenvolvimento, que está buscando coprodução, aí é uma outra apresentação, uma apresentação, então, que você tem uma ideia, e aí você tá, eu não sei qual das duas que perguntou, mas sim, no pitching que você está buscando financiamento, você tem que falar: o meu curta-metragem, a minha série, o meu longa-metragem custa X, eu já tenho Y, está faltando X menos Y, tá? Porque é como você está vendendo um apartamento. Quanto custa? Eu estou vendendo um apartamento. Olha, na verdade, você está vendo esse terreno aqui, esse terreno baldio? Então, daqui a pouco eu vou mandar fazer, tirar todo esse mato, eu vou fazer uma laje e depois vai ser um prédio de 3 andares. Nesses 3 andares, eu vou fazer assim, assim, ou seja, estou fazendo uma metáfora do que é um. A pessoa tem que imaginar que naquele terreno vai sair um prédio. Então, você tem que apresentar o teu projeto para um financiador, para uma empresa que vai financiar o teu projeto, então ele tem que acreditar no teu sonho. Então, você tem que falar: olha, esse meu filme é sobre isso. Então, você conta um pouco a história do teu filme, e aí ele vai ver se ele vai colocar dinheiro no teu filme ou não. Então, ou seja, você tem que fazer um pitching, você tem que fazer um discurso de venda para ele, tá? Então, se está buscando coprodução ou financiamento, você fala, você tem que falar sim os valores e quanto tempo ele vai demorar. Olha, eu vou começar a filmagem, eu vou começar a montar esse prédio, eu vou começar agora em 2026, ele vai ficar pronto no ano que vem. Ah, que legal, então eu vou pôr dinheiro neste prédio. O meu filme, meu curta, minha série, meu longa, eu vou começar a fazer agora em 2026 e vou ficar pronto em 2028, 2029. Aí o produtor fala: bom, tudo bem, eu vou pôr um pouquinho, então agora, e quando estiver lá na frente, eu vou pôr. Ou seja, são conversas. Mas sim, é muito, muito importante você falar sobre valores e quanto tempo você vai demorar para fazer isso. E tem que estar sim no pitching deck. Aliás, é uma das últimas telas que apresenta, né? Vou falar um pouquinho mais lá na frente. Sobre pitch, não apresenta outra tela, não. Eu vou falar que quem tiver aqui, assim, tem 33 pessoas aí ao vivo, eu vou falar mais ou menos um pitching, tá? Então vamos lá. Que é mais ou menos, é uma brincadeira, eu tenho certeza que pela história, agora todo mundo vai saber, mas foi o pitching de um filme famoso. É assim: um alienígena amigável, abandona, abandonado na Terra, faz amizade com um menino solitário que o esconde e tenta ajudá-lo a encontrar uma maneira de voltar para casa antes que o governo o capture. Pode ir para outra tela. Alguém sabe que filme que é esse pitching? Alô? Tá, então vai para uma próxima tela. Mas isso é um pitch, entendeu? Se alguém não descobriu, claro, é o ET, né? Então aquilo foi um pitching do ET. Então, como seria o pitching do elevador do ET? Então tá lá, o Spielberg ainda um moleque, né? Claro que ele já não era mais moleque, mas imaginando, tá? Então ele tá lá no elevador: "Ah, então, eu tenho uma história, é um ser de um outro mundo, ele é esquecido aqui na Terra, faz amizade com um menino sozinho, o Elliot, mas eles têm uma conexão super forte, uma conexão telepática e emocional.
E esse menino, ele sente tudo que o ET sente, tá? Tudo. E a gente vai fazer esse filme uma aventura mágica. Vai ser sobre aceitação, sobre amizade e também sobre o desejo dele voltar para casa. E vai ter um final que o público inteiro vai chorar e aplaudir ao mesmo tempo. Ó, eu vou dirigir esse filme que eu estou produzindo, vai ser dirigido pelo Spielberg. Não é só uma ficção, ele é uma experiência universal. Ele vai ser para adulto, vai ser para criança, vai ser, te garanto, vai ser uma das maiores bilheterias do sucesso. Vamos conversar? Vamos falar? Então, mais ou menos isso, tá? O pitch. É claro que eu peguei um exemplaço, né? Ou assim, tipo, mas isso aconteceu, tá? É mais ou menos isso. Eu vou falar um outro pitching também, que daí eu quero ver também se vocês vão descobrir. Ah, já apareceu, volta, isso. É assim, é, quando uma pequena comunidade no sertão de Pernambuco desaparece dos mapas digitais após a morte de sua matriarca, os moradores se unem contra uma misteriosa ameaça estrangeira, transformando o vilarejo num cenário de resistência violenta e coletiva. Alô? Quem descobre alguma coisa aí? Tem um delay aqui. Bom, pode ir para a tela, para uma outra também. Pode passar para outra. É Bacurau, tá? Então, aquele ali era um speed pitch, aquele lá era uma logline que a gente chama, tá? Então, aí eu estou entrando no elevador e estou querendo oferecer o Bacurau, né? Eu entrei no elevador como possível produtor. Olha, estou produzindo, é um neo-western brasileiro. O sertão nordestino vai encontrar uma ficção científica e um thriller de vingança. Cara, opa, nossa, o que que é isso? É a história do filme Bacurau. É um pequeno povoado no agreste pernambucano, num futuro próximo. Ele some misteriosamente do mapa digital. Essa cidade some. Os moradores percebem que eles estão sendo caçados por estrangeiros, financiados por políticos locais e corruptos. Mas eles não fogem, eles lutam. O filme é um confronto entre a cultura brasileira de resistência e a opressão imperialista, recheado de crítica social, tensão e um banho de sangue. Daí a pessoa já está assim, nossa, que filme legal. Então, é um filme também sobre união, sobre memória e o direito de resposta de um povo subestimado. Bacurau não é só um suspense, é uma celebração da nossa brasilidade contra a barbárie. Um filme necessário e visceral. Vai ser um sucesso. Vamos conversar? Tá? Então, é mais ou menos isso também. É um pitching de elevador, um pequeno exemplo, né? Então, eu dou dar vários exemplos aqui, eu não vou assim, que cada um deve ter o seu pitching na cabeça também. Pode ir para um outro. Daí eu trouxe outros exemplos aqui também do pitching do Cidade de Deus, como é que seria, né? O pitching do Cidade de Deus, é, que é um mix, daí você pode falar, olha, é um mix de Pulp Fiction com Na Favela Carioca, Cidade de Deus, é um épico frenético e tal, ou seja, acho que tem algumas palavras que também a gente pode colocar no nosso, mas tudo isso é empolgação, tá? Na verdade, tudo isso, o teu pitching é um discurso de venda. Então você, como aqui grande parte que está escutando, eu espero que sejam pessoal do audiovisual, você já tem um tesão já de ter feito isso, então você já está envolvido com o teu projeto, então você tem conhecimento. A melhor pessoa para falar do teu projeto é você, porque você conhece o teu projeto, né? Então, aí o próximo, acho que então eu estou falando um pouco do pitching do elevador de Cidade de Deus, esse eu acho bem bonitinho, né? Um robô coletor de lixo se apaixona por uma sonda moderna e viaja pelo espaço para salvá-la, tá? E aí isso é o Ali. Um menino descobre que é um bruxo e vai estudar em uma escola de magia, Harry Potter, né? Então também vocês podem, isso não é um pitching, isso é uma logline, que para mim é muito importante estar no pitching, porque você tem todo o resumo do filme aí, tá? É importante a logline no pitch, na apresentação do pitch, no começo, no meio, no fim. A próxima tela, por favor. Então, essa é uma apresentação dentro de um mercado, tá? Isso aí foi no Fã, de uns 2 anos atrás, é uma série, O Som em Silêncio. Você percebe que está todo mundo sentado. Do lado direito aqui tem uma bancada, um júri, né? Pessoal fotografando, estão filmando, e quem está apresentando tem duas pessoas do lado esquerdo e uma pessoa no meio, tá? Eles têm um relógio, a gente não está conseguindo ver, mas eles têm um relógio na frente deles de 10 minutos, que eles têm que apresentar isso. Teve mais, por que que eu coloco
essa tela. O Som em Silêncio é uma série feita com surdos, tá? Então tinha uma pessoa fazendo libras do lado. Então eles ainda, além do festival da a intérprete de libras para as apresentações, eles levaram uma intérprete de libras para fazer esta apresentação. Então, ou seja, mais uma criatividade ainda, né? Então, se você tem um filme sobre músico, eu já vi um pitch maravilhoso, que era a história de um músico, você está todo mundo olhando para aquela tela, de repente vem um cara cantando no meio da plateia e ele vai até o palco. Então, criatividade também é muito bem-vinda. Então, aqui, essa acho que foi a primeira tela, né? Dessa série, daí depois eles, na metade da apresentação, eles põem e deixam na tela a frase, que é a logline, daí depois deles apresentarem, tem um momento que eles conversam com os jurados e perguntam quanto custa, quando vai ficar pronto. Se não está na tela, eles vão perguntar. Então, por isso que é importante colocar quanto custou o teu projeto e quando vai ficar pronto. Agora, a estrutura sugerida que eu acho que vocês podem, quem está aí na próxima tela, essa é uma estrutura sugerida, não sei se dá para ver bem, mas assim, como é que é um pitching? Qual é a estrutura que a gente usa? Então, são 3 etapas: a introdução, na metade da apresentação, né? Ou seja, um pouco sobre o filme e o encerramento. Na introdução, olá, eu sou a Denise, eu sou a produtora do projeto. Olá, eu sou a Ana, eu sou a diretora do Som e o Silêncio. Olá, então vocês se apresentem, tá? Primeira coisa, o assunto. Eu vim aqui falar sobre o Bacurau. Estou aqui falando sobre o meu curta-metragem que vai ser produzido e eu quero conversar sobre, pá, daí você fala. Quais são os objetivos? Eu quero aqui apresentar um curta-metragem que eu estou em busca de financiamento. Eu estou fazendo essa série dirigida por mulheres, atuada por mulheres. Eu gostaria de exibir durante a Copa do Mundo feminina no ano que vem, aqui no Brasil. Então, eu estou buscando financiamento para que essa série seja realizada. Eu já fiz isso, isso e aquilo, ou seja, é importante saber o que você já fez, um breve histórico sobre a sua empresa, sobre você, porque já que alguém vai colocar dinheiro no seu projeto, é importante saber o que você já fez antes, né? Olha, vai ser meu primeiro filme, mas eu já trabalhei como coprodutora de outros projetos. Essa aqui vai ser a segunda série que eu estou fazendo. Eu já fiz a minha primeira série aqui. Essa vai ser meu primeiro longa, mas eu já fiz 5 curtas-metragens, já foram exibidos aqui, eu já ganhei prêmio. Então é importante que você fale rapidamente sobre a sua empresa, sobre a história. Não precisa fazer um currículo, mas para as pessoas que estão te escutando saberem onde elas vão colocar o dinheiro, onde elas vão exibir teu, teu, teu material, teu audiovisual. É sempre importante você ter material. Então, esse pitching, essa estrutura sugerida, não é só o pitching, não somente no pitching do palco, naquele pitching das rodadas, desculpa, dos laboratórios, como também num pitching de reunião um a um. É importante você entregar o material para o player, tá? Porque são muitas reuniões. Os players fazem tipo 10, 15 reuniões por dia, quanto não mais. Chega no final do dia, não vai ter memória para isso, aquilo tudo. A hora que ele vê um postal, que ele vai ver, nossa, é verdade, ó, eu já conversei com essa pessoa aqui, eu lembro que peraí, só um pouquinho. Isso aqui é um postal do Mira, que estava em competição lá em Clermont-Ferrand, tá? Então, você faz uma reunião, você entrega um postal. Daí, no final, a pessoa vai fazendo reunião, os players vão fazendo reunião. Então, eu aconselho bastante fazer um material que daí você tem no verso o nome do filme, ou uma sinopse, um QR Code aqui que te leva para o trailer e tal. Porque a reunião é muito rápida, né? Entre 7 a 10, 15 minutos no palco. Ou numa reunião one-to-one é de 5 a 10 minutos. Então, você vai falar quem é você, qual é o teu curta, o que que você está precisando, qual é a tua experiência, você deixa esse material com ele e você vai falar então um pouco sobre, olha, Mira, a história disso, daquilo, daquilo, lá. Daí depois eu falo um pouco da história, né?
E aí você fala, eu entendo que essa é um curta-metragem que é para todos os públicos. Eu entendo que assim, uma ficção que ela é mais um filme de terror. E já está pronto, não está pronto, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando exibir. Então, ou seja, né, o que que você tem, o que que você gostaria de pedir para ele, se é para o teu player, né? De novo, sempre tem que fazer uma pesquisa, não vai oferecer banana para quem está procurando cachecol, né? E vice-versa. E no resumo final, então, você gostou do meu filme? Olha, esse meu filme vai ser exibido dia tal, gostaria muito que você fosse. Você gostou do meu curta? Olha, esse meu curta, ele ainda está em projeto, mas eu gostaria muito de fazer uma sociedade com você, uma parceria com você. Vamos conversar? Qual é o teu e-mail? Esse aqui está o meu e-mail, aqui está o meu contato, tá bom? Olha, muito obrigada pela reunião, vamos manter contato. No dia seguinte, no máximo uma semana depois, você vai lá, você entra na frente do computador e manda um e-mailzinho com o teu postal, com um linkzinho, tá? Eu falo e-mail, gente, porque os players, ninguém dá conta com o WhatsApp mais. Porque são 10 reuniões por dia, você imagina, em cada mercado, são no mínimo 50 reuniões que a gente faz. Então, um e-mailzinho, agradecimento da reunião, o curta. Então, fazer um follow-up depois e vale muito bem. E as coisas acontecem, tanto que estão aí, né? Os filmes estão sendo feitos, as reuniões estão tendo resultados, né? Então, essa é uma sugestão sugerida de pitching para todos os tipos, tá? Para o próximo slide. Gente, eu estou aqui. Se tiverem pergunta, vão perguntando, tá? Então, essa aqui também foi uma exibição de um projeto, acho que de 2 anos atrás também, que era do Cine Pitching, que entrou, que era fazia também uma exibição dentro do Kinofórum. Essa menina tremia, feito vara verde, tadinha. O projeto era super legal, né? Então, e aí ela não apresentou nada, ela só colocou um pouco a Canarinho Futebol Clube, né? E aí acho que depois ela apresentou um trailer e tal, e ficou apresentando, desculpa, ficou falando sobre se não me engano, era um documentário sobre um time de futebol que era do pai dela, né? Muito legal o projeto. E ela tremia, 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 tanto que no final a gente falou: calma, o projeto é ótimo, sabe? Então, muitas vezes acontece isso, foi o que eu tinha falado um pouquinho atrás ali, né? A gente tem, às vezes, um projeto super legal, fica nervoso, e daí com certeza, essa foi a primeira apresentação dela, e aí depois, nas outras, ela foi pegando essa experiência, né? Os próprios jurados falaram, a história é ótima, fica mais tranquila, você conhece muito bem o teu projeto. A gente, daí fizeram umas perguntas, ela foi se acalmando um pouco, tá? Foi muito legal. Então, só para te dar um outro exemplo do que é um pitching, né? E que vocês vão ficar nervosos, sempre ficam. Então, para quem, né? Então, para quem que a gente vai apresentar isso, né? Acho que já tem uma pergunta aqui para quem? Para todo mundo, para a próxima tela. Então, para produtores, para players, quem mais quiser. Produtor, distribuidor, exibidor, agente de vendas, canais, toda a cadeia de distribuição, tá? Ou seja, você tem a possibilidade de distribuir, licenciar o teu conteúdo no Brasil e no mundo, porque nestes mercados, como eu já falei, nesse mercado está a galera toda lá, tem festival, tem gente de outros países, né? Tem festival, tem mercados de outros países que às vezes vêm visitar aqui a gente, né? Também vem fazer um painel. Os canais estão lá, às vezes eles estão escondidos, mas eles estão lá, né? Então, para a próxima tela também. Então, o pitching para quem que é? Para quem que é a gente quer apresentar. Então, de novo, gente, eu vou reforçar. Não ofereçam banana para quem está comprando o cachecol, porque às vezes vocês têm que estudar um pouco a pessoa. Fala, você não conhece meu canal? Porque o legal é assim, olha, eu gostaria muito de exibir no teu canal. Melhor frase do mundo. Adoro o seu canal, nossa, tem aquele programa, eu não perco um. Entendeu? Tá todo mundo mentindo, né? Mas eu gosto tanto, olha, eu gostaria muito que o meu filme fosse exibido nessa plataforma, no teu festival, no teu canal. Então, façam e pesquisem sobre os players. Não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem um QR Code. A, a Krishna Marron, ela faz entrevista com quase todos os players e lá eles falam o que compram, o que não compram, como eles entram, quanto eles pagam. Então, assim, são entrevistas com quase todos os players do mercado.
É muito legal. Se vocês não conseguirem entrar por aqui, no YouTube tem Imprensa Marrom, tá? E você vai lá, daí você está precisando, estou com um projeto, putz, eu adoraria apresentar para o Arte 1, né? Que é do Grupo Bandeirantes. Vai ter entrevista lá com eles. Então dá uma olhadinha lá na entrevista, vê como é que é o perfil deles, entra no canal, vê o que que eles estão buscando, né? Faz essa liçãozinha de casa, né? E aqui que eu falei mais ou menos do tipo de material. É sempre importante ter um material para quem vocês forem apresentar. Aqui tem diversos tipos, tem desde um postal, um mini pôster, eu também estou vendo, adoro também cartão de visita, gente, é super legal. Você põe um cartão de visita, no verso tem os teus contatos e na frente tem um mini pôster do teu projeto. Eu falo projeto porque às vezes está em projeto, mas às vezes ele está pronto, né? Onde? Onde? Uma bússola, né? Achei uma bússola lá. Bom, e festivais, a bússola procurando o filme, né? Achei bonitinha essa imagem. Tá todo mundo precisando dessa bússola, né? Bom, aonde, gente? Não dá para ir no elevador, né? A falar com o amigo que é engenheiro no elevador. Então tem que ser nos festivais e nos mercados, né? É onde você tem que participar, onde você tem que fazer network. Não adianta você fazer tudo isso que eu falei, o pitching, estudar um pitching, fazer um pitching e tal, e falar pro teu amigo que é educador físico, né? Ou que é o teu amigo engenheiro, ou tua amiga, sei lá, que é professora. Então, eu acho que o lugar é nos festivais e nos mercados. O inglês, eu já falei, eu vou reforçar, coloquei em vermelho, o inglês de todos os festivais e mercados é a língua oficial. Ah, mas a gente está no Brasil, ok. Vamos fazer o pitching realmente em português. Mas sempre, no ano passado, no Kino Fórum, a gente trouxe o Clermont-Ferrand, a gente trouxe o Bogo Shorts, a gente trouxe, acho que são esses dois internacionais, mas outros anos a gente trouxe também gente de outros festivais Portugal que... também, né? Oi? De Portugal também, o Em rapaz. Portugal, mas em Portugal fala Portugal, não é português, né? Ah, verdade. É. Então, mas não, o finlandês, eu esqueci o nome daquele finlandês, que era super divertido também. Era em inglês que tinha que falar com ele, mas uns 3 anos atrás, faz tempo já, bem legal. E eu pensei também no Portugal, mas Portugal é português também. Então, aí o pitching tem que estar em inglês, o material no mínimo em inglês. E não tem problema errar no pitch em inglês, porque eles também não falam português, então não tem problema. A gente vai, né, o brasileiro fala com a mão, mas tem um materialzinho, né, tem um trailerzinho em inglês, é muito bem, tá? Então, onde que faz esses pitchings, né? Onde que você vai apresentar, onde você vai achar o teu parceiro, onde você vai apresentar, onde você vai fazer o teu discurso de venda, né? Festivais e mercados, participe. Algumas vezes, aonde eles estão? Tá. Entre em editais, pesquisa Show Me the Found também, isso é muito interessante também, porque alguns editais você vai precisar, para você ganhar o edital, eles pedem às vezes um pitching, um vídeo pitching, já ouviram falar disso também? Então, tem que gravar o teu pitching, alguns editais pedem uma apresentação, né, do realizador, e aí é um vídeo pitching. Então, o edital lá do Estado que está fazendo chamadas para um curta-metragem ou, sei lá, um edital eh, nacional para curtas. Então, tem lá, sempre vai ter um vídeo pitching. O Show Me the Found também, às vezes vocês estão buscando parcerias internacionais. O Show Me the Found é uma plataforma bem interessante, Show Me the Found, exatamente como está escrito aqui, .org. E lá tem vários festivais que apoiam realizadores de primeiro filme, né? Ou mulheres, ou latino-americanas, ou americanos, né? E lá também ah, eles podem te pedir um pitching. Então, você faz um pitching legal, entra no edital internacional e ganha um din-din, tá? Gente, festival tem todo dia e toda hora e de tudo quanto jeito, tá? O Kino Fórum tem um site que tem os festivais lá, dá para pesquisar ali. Então, eu estou fazendo uma animação. Vai lá no site do Kino Fórum, entra lá no site
e busca festivais de animação. Muitas vezes esses festivais de animação têm laboratórios ou têm um mercado. Então, tenta localizar o que você tá tem um documentário, então procura festivais de documentários ou mercados de documentários. Ih, saiu tudo aqui. Caiu tudo aqui? Saiu a tela? Na Ou apresentação, sei. não, tá bom. E aí depois a gente tem, procure mercados, a minha sugestão é procurar mercados em festivais, tá? Porque alguns festivais têm esses mercados, né? Como o Festival do Rio, que tem o mercado, como o Festival que o Kino Fórum tem o mercado também. Geralmente tem laboratórios e workshops onde estão as pessoas, né? Onde nesses laboratórios, nesses workshops e nas rodadas de negócios, estão as pessoas interessadas nos seus projetos, né? Para mim, eu acho mais legal de todas as rodadas de negócios, que é quando você vai encontrar aquele cara que tem, que tem um nome famoso que você nunca ouviu falar, você nem sabia se ele existia, mas ele existe, tá? Então, só assim, alguns termos que também, que às vezes a gente usa bastante, né? E que seria importante também a gente usar bastante. Distribuição all rights, né? Ou seja, um produtor vai perguntar se você quer, um distribuidor, né? Vai querer, você quer licenciar todos os direitos? Não, não, eu quero só TV, porque cinema eu já tenho um outro parceiro. Então, tem esses termos também que a gente pode usar no pitch, né? All rights, né? Que são todos os direitos, mas daí às vezes você está falando com um parceiro, você fala, eu só quero televisão porque eu já conversei com uma pessoa que eu já tenho plataformas e cinema com outros. Então, esses termos são bastante usados também. Players e distribuidores e agentes de vendas a gente usa bastante também. E aí, continuando aonde, né? A próxima tela é mercado. Gente, mercado é mercado. Mercado é onde a gente vai comprar as coisas, né? O Extra, Pão de Açúcar, Santa Luzia e tal. Todos os mercados são bons, vai depender da tua necessidade, tá? Então, tem gente que fala, ah, eu quero ir para Cane, Cane é gigante. Então, você tem que estar muito focado com você vai comprar. Quando nem você precisa comprar açúcar, você entra num Extra de 5 andares. Mas você não queria só comprar um quilo de açúcar? Você pode entrar, então você só precisa de 1 quilo de açúcar, ou seja, você só precisa vender 1 quilo de açúcar, você vai falar com os menores, você não precisa entrar num extra e perder um tempo, desgastar uma energia toda para entrar. Então, eu acho que também isso é estratégia, tá? Você vê qual é a tua necessidade, qual é o teu mercado para você investir, aplicar e buscar o teu parceiro, tá? Denise, você saiu do tema do pitching. Não, 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 não. O pitching é um discurso de venda. Você está precisando para onde você vai fazer. Então, eu estou te levando para os mercados. Mas qual mercado que eu vou? Então, você defina com os teus parceiros, com a tua galera de coprodução, qual é o mercado que te atende, tá? Porque, como eu falei, tem mercado todos os dias e de tudo quanto é tipo, tá? Eu acho que o mercado audiovisual é, o que mais eu gosto são os menores, porque você consegue sentar e conversar e fechar bastante negócios no mercado menor, tá? Que nem o Santa Luzia, que nem aquele mercado do teu bairro, que você também vai ter produtos bons e você vai ter uma amizade maior, tá? Para a próxima tela, por favor. Então, de novo, aonde, né, que a gente vai fazer o pitching? A próxima tela, por favor. Não sei quem está apertando aí. Então, olha só. Mercados e festivais internacionais que eu gosto bastante, tá? Então, a gente tem mercado, é só mercado, não tem festival. Então, não tem o melhor filme, não tem o melhor, é só mercado. Você senta, você vai ter laboratório, você vai ter pitching o tempo inteiro. Daí, nestes mercados, vocês vão usar o pitching em tudo que é canto. Você vai usar o pitching no elevador, que você vai encontrar as pessoas no elevador, vai estar lá no café, você vai estar no café da manhã do teu hotel, a galera toda está lá. Então você está tomando café, você fala, putz, aquele cara lá, onde eu vi? Aquele cara lá, nossa, ele é cara da Warner, nossa, aquele outro ali. Não, eu vi que eu acho que ele também é uma distribuidora lá na Colômbia. Então, no café da manhã você vai usar em tudo quanto é canto. Então, nesses mercados você vai usar o pitch em todos esses modelos que eu falei. É no elevador, é no café da manhã, é na fila do não sei aonde, você vai na van, você está andando na rua, você assistiu um filme. Então, o Ventana Sur, que eu adoro,
que é um mercado que é produzido pelo Festival de Cannes, tá? Então tem muitos europeus vindo para cá, ainda mais que acontece em Buenos Aires, em Montevidéu, eles adoram vinho, adoram carne, então eles vêm para cá direto. Então o Ventana Sur eu acho um excelente mercado, ainda mais agora que ele tem todas as áreas. Ele começou só com longa-metragem, depois ele foi para filmes de gênero, ele tem a série de animação, tem séries e desde 2 anos ele tem a curtas-metragens. Então, tá todo mundo lá, se consegue fazer grandes reuniões, quer dizer, grandes no sentido ótimas reuniões, tá? Os MIPs, né, que acontece em Cannes, que também é muito mais focado em televisão, os NATPs também, que acontece mais para televisão. American Film Market perdeu muita força, mas aí é mais filmes de cinema que acontecem em Los Angeles, e Doc São Paulo, que são só documentários. Aqui em São Paulo, em junho, ele ficava Doc Montevidéu, agora só tem Doc São Paulo. Então, qual é a diferença? Isso é um mercado, que é só mercado, só se fala sobre produção, reuniões. Festivais. Festivais, sim, é Cannes, Berlim, Veneza, Toronto, Hot Dogs e Clermont-Ferrand. Daí, todos esses festivais que eu piquei, que eu citei, eles têm mercados. Essa galera que foi para Clermont-Ferrand nos últimos anos com a gente. O próximo slide, eu vou falar, então, Uma pergunta mercados em festivais. Tem pergunta? Sim, perguntaram aqui que você acompanha de perto os projetos brasileiros em Clermont e o que que você acha que diferencia os projetos que despertam mais interesse internacional? Ai, eu queria ter uma resposta para essa, porque daí todo mundo é uma dúvida, né? Porque às vezes a gente. Todo mundo, o Brasil é muito querido, assim, né? Nesse sentido, eu acho que o que desperta o interesse, eu acho que quanto mais verdadeiro a gente for, mais vai ser, mais as pessoas vão gostar. Isso em tudo, tá? No roteiro e na história. Tanto que esse ano, né, Nath, o filme lá, o Fruta Fis, foi super bem recebido. É um filme de verdade, é um filme que não tem grandes produções e tal. Então, assim, o que eu percebo de diferença que desperta mais interesse internacional, eu acho que é isso, que é o brasileiro, alguém falou lá, puxa, o brasileiro não fala, ele está sempre sorrindo, né? Então, eu acho que essa é a nossa verdade, nas nossas produções, diferenciam um pouco, né? Ahn, eu não sei se eu consegui te responder, mas de verdade. Eu acho que é isso, é a nossa verdade, é a nossa brasilidade, né? Isso, Bárbara, Toronto é em setembro. Eu acho que eu vou falar aqui, eu coloquei o quê? Eu coloquei aqui agora, nos mercados e festivais internacionais. Toronto é em setembro, é um belo festival, um belo mercado também. Obrigada, Bárbara, pela presença aqui. Então é isso, é a nossa verdade, é a nossa brasilidade, é a nossa alegria, e as nossas diferenças também, né? Tem muito filme que o Rio continua lindo, que passou lá no Clermont-Ferrand, ganhou o prêmio também pela verdade, né? Um documentário que passou lá. Bom, se você tiver uma dúvida, eu vou continuando aqui. Então, a gente está falando de mercados, a gente está falando de festivais, a gente está falando de mercados em festivais internacionais, tá? Por exemplo, Cannes, o pessoal fala, você foi para Cannes, assistiu bastante filme. Não, amiga, eu fui para o mercado de Cannes, né? Você foi para Berlim, nossa, tapete vermelho. Sim, também, mas eu fui para European Film Market, que é um mercado que acontece junto com o festival. Você foi para Clermont-Ferrand? Sim, a gente ficou para Clermont-Ferrand, mas a gente ficou lá no stand do Brasil, a gente ficou fazendo reunião. Sim, eu fui assistir filmes, né? A gente estava dentro de um festival, mas o foco, a gente estava no Short Film Market de Clermont-Ferrand, fazendo reuniões, principalmente com os distribuidores, com festivais, né? Bogo Shorts na Colômbia também tem um mercado super bom. Guadalajara também, e o Toronto, Bárbara, tem o TIFF, que é um mercadaço também, super bom também. Então, esses são mercados e festivais internacionais. Na próxima tela, a gente fala de mercados nacionais, que daí a gente tem o curto-mercado, que a gente faz aqui no Fórum, que é muito legal, onde no ano passado, a gente trouxe toda a cadeia, desde universidades, faculdades, pessoas que dão
cursos de cinema até a acessibilidade, então até a outra ponta, né, que os realizadores também têm que fazer a acessibilidade, entregar o produto com acessibilidade. Então a gente fez, no ano passado, estas as rodadas, né, de negócios do Kinofórum, abrangeu toda a área do audiovisual. Então, para cada um, tinha um pitch. Um amigo meu veio de Ubatuba trazendo uma série que ele já tem pronta, que ele queria 2 reuniões só. Ele queria falar com a FIB, que é uma distribuidora alemã, e queria falar com a plataforma Itaú Cultural Play. E ele fez essas reuniões, daí no fim do intervalo ele acabou falando com outras pessoas. Teve pessoas que falaram com finalizadores, porque os filmes já estavam prontos, né? O FAM, que é em Florianópolis, tem um ICM que é muito bom também, que tem vários laboratórios antes. O Curta Cinema Rio tem um laboratório de projetos, que acho que essa semana mesmo deve estar saindo o resultado. O Festival de Gramado tem o Mercado, o Festival do Rio tem o Rio Market, a Mostra de São Paulo também tem o Encontro de Ideias, agora que a gente tem as rodadas de negócios. O Olhar de Cinema de Curitiba diz que está muito bom o Messi, o Cine BH Brasil, Cinemundo, ou seja, né? Esses mercados e festivais é onde vocês vão encontrar os players e aonde vocês vão falar dos teus pitches. Agora, gente, são pequenos exemplos, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque tem festival todo dia e toda hora, tá? Na próxima tela, eu até vou falar um pouco sobre festivais de cinema. Próxima tela, por favor. Então, festivais de cinema, tal, de Berlim, Cannes, tá, tá, tá. Não, isso aí é bobagem. Isso aí é quando a gente tem apoio, tinha apoio, já não tem mais nada. Próximo, próximo também. Então, ó, como eu falei, tem festival de cinema, tem festival de documentário, você vê um montão, só a próxima tela. Tem festivais de séries. Então, essa é uma plataforma, eu queria chegar aqui. Essa é uma plataforma que ela serve para tudo. Então, filmfreeway.com, tá? Eu entrei essa semana, eu dei um Google, Google não, desculpa, eu dei lá, entrei no Filme Freeway e aí eu perguntei séries, festivais de séries, saiu 1511 Festival de Séries. Abertos, 911. Aberto porque eu não quero pagar nada, 26. Vocês podem fazer isso com tudo. Vocês podem procurar festival de curta, festival de documentário, festival de websérie, festival de novela vertical. Então, essa é uma plataforma que dá para vocês procurarem bastante o teu player para fazer o teu pitching, tá? Então, eu acho que é bastante interessante também. Festival e mercado de série. A próxima tela são os Denise, mercados. Oi? aproveitando que você falou do filme Freeway como esse lugar para poder pesquisar os festivais em si, né? Achar os festivais. Mas a Stephanie perguntou aqui também onde pode acompanhar esse tipo de informação que você está complementando. Então, quais são os festivais que estão mais movimentados, quais são os festivais que estão rolando, que tipo de filme circula, como ter acesso a esse tipo de informação. Tem umas plataformas, eu acho que tem uns sites, deixa eu ver se eu coloco um pouco mais lá na frente, que eu acho que tem mercados internacionais, tem um site, sabe, que eu coloquei, que eu acho que eu não coloquei, tirei, dei uma limpadinha aqui. Tá, um pouquinho mais lá na frente tem mas eu posso, se você quiser, inscrições em festivais, mas eu acho que tá, além disso, tem o Fest Home, tem uma, como é que chama? Tem uns Instagram da vida que o Film Festivals é bem legal. Eu vou falar, acho que é o slide, mais uns 5 slides lá pela frente, tá? Mas eu acho que é isso, participe de laboratórios um pouquinho mais para frente, que vê mercados, chama-se participe de laboratórios, rodadas, inscrições em festivais. Esse aí, é exatamente esse, tá? Então, aqui, além do que no fórum, tem, e aí o mundo vai abrindo, né? Então, eu gosto muito daquele outro laboratório, daquele outro site, que é o Film Freeway, que você pode filtrar e você pode achar os festivais. Mas eu acho que você pode assinar o newsletter. Eu quase todo dia eu recebo uma newsletter do Film Festivals, que também tem Instagram, que também tem o YouTube, né? Eu recomendo também a leitura e você entra no Latam Cinema. Esse Latam Cinema é uma revista digital latino-americana maravilhosa. Eu assino. Então, umas 2 vezes, então tá ali, ó, assine latam.com, subscreva-se, tá?
gratuito, ele também tem no Instagram. E ele fica falando todos os laboratórios e festivais que estão abrindo, que estão fechando. Que no Fórum, como eu já falei, também tem, né? Eu acho que vocês têm que seguir esses festivais que vocês mais gostam pelo Instagram, né? Locarno, Bogo Shorts, Reykjavik, Mostra de São Paulo, Sanders, porque é festival para tudo quanto é gente, tudo quanto é tipo, né? Esses sites informativos, como eu falei, Film Festivals e o Latam. E aí, se você tem um curta pronto, como alguém perguntou aqui, puxa vida, eu quero colocar o meu curta para distribuir, então para distribuir é com player, mas ele pode, ou ela pode, colocar também numa dessas plataformas, e essas próprias plataformas vão informando quando o festival abre, quando o festival fecha, né? Mas isso é mais para festival. Eu recomendo o Latam, porque o Latam está mais na nossa pegada aqui de hoje, do pitching, porque ele fala muito sobre laboratórios que estão abrindo, que estão fechando, onde você pode se inscrever para rodadas de negócios, tá? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Mas você pode ficar aqui nessa tela mesmo, porque eu estava falando agora, é mais ou menos isso. A gente tem festivais e mercados em tudo quanto é, quase todos os dias. A Film Freeway, não se esqueçam de assinar ou pelo menos entrar nela para saber tipo, a quantidade de festivais. Como eu te disse, só de festival de série anteontem tinha 1.511 festivais de séries. E lá você pode dar uma olhada o que tem em laboratório, tá? Em breve, não sei se alguém aqui está com um projeto de séries, mas agora em junho a gente vai ter acho que a sétima edição do Serial Lab Festival, que é muito legal. A gente aqui no Lab faz um laboratório de séries, e no ano passado a gente ganhou, pelo diretor do festival, gentilmente, ingressos e fizeram o pitching lá. Então, aqui no Lab, aqui no Lab Séries, participou do Série Lab Festival. Se você quiser voltar, mas não precisa. Quer voltar a tela, Nath, para festivais e mercados de séries? Bom, só para vocês saberem que tem, assim, agora em junho, vai ter o Série Lab, que tem pitchings, que vai ter rodadas de negócios, que tem masterclass. Vocês podem se inscrever para pitchings e para as rodadas, quem tiver projeto de séries, tá? O Rio Web Festival vai ser em novembro, em breve eles devem abrir, tá? Também para inscrição, para fazer pitchings lá. Também tem consultorias, eu já fui tutora de festival, de projetos lá, bem legal. Os mercados internacionais, todos, eu acho que a gente está falando, já falou deles aqui também, todos eles têm site. Eu recomendo Ventana Sur para quem tem projetos. Mais ou menos em agosto, setembro, eles começam a abrir já os editais para vocês aplicarem. De novo, eles devem pedir um pitching rapidinho em vídeo. Doc São Paulo vai ser agora, em julho e agosto. Eles têm seminários, eles têm speeches, eles têm pitchings, têm rodadas de negócios para documentários, tá? Os mercados nacionais, a gente tem o Max Sebrae, que acontece em novembro em Belo Horizonte, o Rio to See, agora em junho, temos o FAM em Florianópolis, todos esses três que eu falei, tem pitchings, tem rodadas de negócios, tá? Volta 3 telas um pouquinho antes, mais. Um pouquinho mais. Tem uma, essa, a próxima, essa, tá vendo, ó? Esse aí é tudo, gente, ó. Tem o Fã, tem a Kinoarte, tem o Curta Mercado, tem o Rio2C, tem o BR Lab, que vai ter. O BR Lab já foram todos escolhidos, tá? Mas, se não me engano, os pitchings são abertos. É muito importante vocês assistirem os pitchings também, tá? Porque acaba que vocês aprendem um pouco com os pitchings, né? Que você vai vendo, alguns usam mais imagens, outros falam mais, outros falam menos. Então, é muito interessante também ver o pitching dos outros, tá? Pode ir para outra tela. E aí, como, né? Então, de novo, ali participe dos laboratórios e dos workshops. De novo, próxima tela. Que daí tem os links do BR Lab. Alguém está me perguntando aqui dos links, mas aí o BR Lab, que já fechou as inscrições, mas vai ter os nossos
os pitchings devem ser abertos no Nordeste Lab e Mercado de Goiânia, tem laboratórios, tem workshops, e, bom, vai um pouquinho mais para frente, e aí, essa foto, a próxima foto, são as rodadas de negócio. E aqui foi o nosso brunch do ano passado, do Kinovoro, que nada mais é que também um encontro de negócios, né? Então, geralmente, as rodadas de negócios em mercados é assim, é este o formato, é uma mesa redonda. Para a próxima tela, por favor, que daí fica mais fácil ainda. Essa próxima tela, que é uma fotografia, essa também foi lá no Curto-Mercado do ano passado, que você vê que são várias pessoas estão sentadas na frente de uma pessoa e você está fazendo o seu pitching, tem 7 minutos para conversar. Lá em Clermont-Ferrand a gente fez 10 rodadas, cada rodada eram com os realizadores, e aí você tem que estar com o pitching na ponta da língua, né? Para você conversar com eles. Então, esses são os formatos, para quem nunca viu uma rodada de negócios, é mais ou menos isso, tá? As pessoas sentadas, um quer escutar e o outro quer oferecer, tá? Aí, de novo, acho que essa tela a gente já estava lá, que eu já falei do Latam, né? A dica, em agosto vem a gente, porque tem bastante pitching, tem bastante reunião, tem bastante gente circulando lá, tá? E o BR Lab também participem. O Ventana Sur, na minha opinião, é o melhor lugar para entender o mercado internacional. Quem é players? Agora, sei lá, vou falar um pouco rápido dos players, né? Porque é para quem você vai apresentar. Primeiro que eu tenho uma bronca com essa palavra, a gente precisaria fazer um estudo melhor para a próxima tela, por favor. Players, né? Para mim, player é jogador, né? É uma coisa esquisita. Então, todo mundo está usando muito player, essa palavra, e realmente ainda ninguém achou uma palavra em português para esse termo, né? Se alguém tiver uma sugestão, vai ser super bem-vindo. Mas, assim, todos os mercados que a gente participar, a gente vai ver, os players do Rio to C, os players do FAM, os players do curto mercado. Você quer fazer reunião com player? É a palavra que mais se usa, né? Quem são os players? Para a próxima. Os players são todos essa galera aí, agentes de vendas, hum, distribuidoras, exibidores de cinema, plataformas, airlines, empresas aéreas, parceiras, players, canais, tal. VOD, falando em plataforma, eu vou falar de plataforma, mas quinta-feira que vem, é isso, Nath? Isso mesmo, quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. Quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 7 horas, vai ter também um workshop sobre plataformas VOD. Tem muita discussão agora no Senado, está caminhando sobre a lei do VOD, né? A gente está aqui de pós-pandemia, são grandes parceiros de exibidores, né? Muita gente já exibiu em plataformas, eu mesmo também tenho bastante negociação nas plataformas, a SPCine Play, Itaú Cultural Play, a gente tem a Embaúba, a gente tem Sesc, são todas plataformas que exibem o nosso conteúdo e merecem um destaque como players agora. E aí também quinta-feira que vem vai ter um workshop, fiquem ligados, entrem, que vamos falar sobre as plataformas, né? Então, quem são os players? Para quem você vai fazer teu pitching? Para essa galera aqui, para os agentes de vendas, para os distribuidores, exibidor, canais. Então, a gente também tem que falar no post-player, né? Eu já falei lá um pouquinho, lá na frente, né? Não adianta, gente, vocês se prepararem, apresentar o material, fazer tudo isso, se vocês não tiverem comprometimento com entregas e contratos com com esses players, tá? Esses players, eles podem ser teu parceiro, mas se vocês pisarem na bola, é uma porta fechada. Então, é importante que vocês, mesmo no começo, mesmo na hora do teu pitch, a importância do que você está abrindo um canal com um player, com um possível parceiro, que você tem que manter, fazer essa manutenção. Porque se você não consegue depois lá na frente entregar o que se comprometeu, você está queimado. Olha, eu prometi para você um prédio de 3 andares, você me entrega uma casa térrea e sem teto. Não é legal, né? Então eu falo aqui agora também
porque eu também como player, também sou player, e eu quero que as pessoas tenham comprometimento na hora de entrega lá na frente, tá? Então, vou distribuir agora, vou falar um pouco sobre cada um. Quem são agentes de vendas, distribuidores e exibidores, mas bem rápido, tá? Porque também, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, quem são os agentes de vendas, né? Os agentes de vendas são os sales agents, para a próxima tela, que são pessoas que vão representar o teu conteúdo, tá? Ele tem algumas agências, alguns sales agents que são especializados, alguns só fazem documentário, outros só fazem filme de gênero, mas eles vão representar o teu conteúdo. Lá fora tem muitos, aqui no Brasil tem alguns, né? Mas lá fora tem muitos, todos os mercados que você vai, sim, só tem agente de vendas. Distribuidor. Quem é o distribuidor? O distribuidor ele só vai distribuir para você, ele não vai te representar. É a próxima tela, tá? É um pouco complexo, parece, são quase iguais, mas não são. Então, quem é o distribuidor? Ele só vai distribuir o teu filme, ele não tem um comprometimento, ele não vai colocar o teu filme embaixo do braço e viajar para os mercados e representar o teu conteúdo, né? Porque um agente de vendas, ele pega o teu conteúdo e vai para os mercados, internacionais e vai oferecer o teu filme para o mercado internacional. O distribuidor está aqui no Brasil, né? Então, o distribuidor ele vai distribuir teu filme. Então, tem as televisões, tem os distribuidores nacionais, que tem aqui em ordem alfabética um montão, e tem os distribuidores que são os digitais agregadores, né? Que é a 2Play, a Sofá Digital, a Encripta, que fazem a distribuição dos canais, né? Então, esses são os distribuidores que não têm um comprometimento como o agente de vendas tem. O agente de vendas representa o seu conteúdo. Ele vai levar o teu conteúdo para o mercado internacional. Os distribuidores vão distribuir e vão exibir. Alguns fazem as duas coisas, né? Daí a gente tem aqui a próxima tela, que são as plataformas Video on Demand, né? São todas essas plataformas que a gente tem licenciado, né? Então tem aquele montão de sigla, S, A, T, F, G, um monte de coisa. SVOD, Subscription, então vocês, é assinatura. AVOD, Advertising, que vem com publicidade. Você está assistindo lá um videozinho no YouTube, pá, entra uma publicidade. Assista porque você está monetizando o conteúdo do teu amigo, tá? Pluto TV também é a mesma coisa. Eu acho que agora a Netflix está com esse modelo híbrido, né? Você tem um pacote mais baratinho da Netflix, e aí você assiste uma publicidade, fica mais barato, né? TV VOD você paga por aquela exibição, fica lá um dia, 24 horas. Free VOD é gratuita, que é a Look, a SPCine Play, tá? O Cultural Play, Sesc TV, na Argentina tem a Cinear, grande parte das plataformas públicas, né? E o pay-per-view, não sei nem se existe ainda, mas acho que quando você precisa comprar um jogo de futebol do Palmeiras, né, Nath, alguma coisa assim, ou filmes eróticos, o pay-per-view ainda também existe alguma coisa assim. Então, essas são todas as categorias do vídeo on demand, né? A próxima tela para você entender que é uma bagunça mesmo, tem um montão de plataformas aí, Netmovies, iTunes, iTunes também monetiza, tem Sky, tem Play Kids, tem Amazon, tem uma confusão, tá? E a próxima tela também para confundir um pouco mais ainda, que aí aquele player que era só canal a cabo, hoje ele também tem o canal a cabo, ele também tem a plataforma, ele também você consegue assistir a Band. Eu assisti um filme na Band Play no aplicativo. Assisti a semana passada. Opa, aí, ó, fazia tempo que eu queria assistir e reassistir, né? Wagner Moura, tal, eu queria ver Daí eu assisti no meu celular, no aplicativo. Então, assim, essa confusão assim de mídia, entretenimento, assim, antes era só a televisão, hoje a televisão toca aplicativo, tem o HBO Plus. Então, toda essa galera é player, tá? Aí a gente tem lá os outros VODs, né? Então, o que que acontece? Ah, Denise, eu quero oferecer para a próxima tela, Nath, por favor. Denise, eu queria tanto falar com o YouTube. Falei, então, tá, o mundo inteiro quer falar com o YouTube. Só que você vai ter que falar através das distribuidoras e encodadoras, tá? Acho difícil você fechar alguma negociação direta com as plataformas que eu acabei de falar aqui agora todas, né? A gente faz, através de uma distribuidora digital, a gente faz a Netflix, com a YouTube, com a Look, a gente faz através dessas plataformas, tá? As outras não, o Sesc TV, a Itaú Cultural Play e a SPCine Play, a gente fecha direto, né? Que é para a próxima tela. Então, são essas agregadoras das grandonas, né?
Itaú, a Especine, a Ecofalante, não sei nem se. Ah, não, de festivais, eu estou falando de festivais. Às vezes a galera faz festival e exibe nessas plataformas, tá? E aí viu de produção original também, que às vezes esse pessoal está nos mercados, mas fogem da gente que nem o Diabo da Cruz, né? Super difícil encontrar eles, né? A gente sabe que eles estão lá. E aí, quando você conseguir uma reunião, nossa, não perca a oportunidade, faça o pitching para ele, porque eles realmente eles fogem da gente. Daí, se vocês têm uma outra dúvida, na próxima tela tem um vídeo que está na plataforma do, é isso eu já falei, né? Que é da galera. Essa é uma live que foi feita, tá na aqui no fórum, tá no site daqui no fórum. Foram algumas horas de conversa com todas essas plataformas. Tá lá ainda, vocês podem assistir. São 16 plataformas que distribuem curtas, tá? Que quem está aí com curta no mercado, que quiser saber um pouco do que, como eles licenciam, eles ainda continuam mais ou menos neste modelo, tá? Então, eu recomendo esse link, tá lá. Qualquer dúvida também você procura no site daqui no fórum essa live com essas plataformas, né? Cinema, né? Outro play. Então, a gente já falou de vários players, né? A gente está falando de VOD, cinema, né? Quem quiser exibir em cinema, também eu aconselho falar com os distribuidores, porque é uma moeda de troca muito grande. O cinema, são poucas salas de cinema para muita gente querendo distribuir. Raramente os exibidores estão como player, geralmente os distribuidores estão, né? Então, mais fácil falar com uma vitrine, com Embaúba, com Descoloniza, que eles vão fazer esse trabalho de exibir para vocês, né? Esses são os circuitos de cinema que a gente tem no Brasil. Poucas salas e muito conteúdo, né? Para quem está interessado em exibir em cinema. Daí a gente tem os canais, né? Que são as televisões. Esses sim, os canais estão sim nos mercados, né? A Box, Canal Brasil, eles estão sempre. Canal Curta, Canal Futura, todo o Grupo Globo. Sempre tem alguém do Grupo Globo nos mercados. A Warner de vez em quando. Grupo Bandeirantes está sempre, sim. Record TV, os canais religiosos estão sempre em busca de conteúdos. Essa galera aqui, gente, vamos falar uma coisa. Eles não estão lá, é, eles estão lá em busca do teu conteúdo também, tá? Na mesa, é 50%, 50%. O cara também tem interesse no teu conteúdo. Então, chega com segurança. Você não está fazendo um pitching para uma pessoa que não está interessada no teu... Ele está interessado no teu conteúdo. Geralmente, nas reuniões, nas rodadas, quem escolhe o teu projeto são essa galera dos canais aqui, porque eles já leram alguma coisa do seu filme e vão querer fazer reunião. Então, na hora do pitching, fique tranquilo. Por isso que eu falei, não é para ficar nervoso que nem aquela menina lá no palco. Não precisa ficar nervoso, porque você conhece o teu projeto, faça um pitching para para esses players, porque eles querem o teu conteúdo, tá? Então, é só, precisa, de novo, pesquisar para quem que você está conversando, tá? Então, esses canais abertos e fechados, Free e Pay TV, eles estão interessados no teu conteúdo, faz um pitching legal para eles ali. Daí tem as empresas aéreas que tem agora, sempre tem, tem alguns, a próxima tela, as empresas aéreas também, já vê, nos aviões de curto voo, eles estão exibindo curtas, ah, em aviões maiores tem, exibem os filmes longa-metragens, né, em muitas séries, mas você nunca vende direto para uma empresa aérea, você vende sempre através de distribuidores, que também é um outro. Eles estão nos mercados internacionais, a Global Eagle, a Skyline, a Spacex e Atlas, né? Também ficam escondidos, tá? Mas são pessoas que estão em busca também de conteúdos. São players, tá? Estamos falando aqui de players. Então, ou seja, os players internacionais são esses caras que estão nos mercados eu já licenciei com essa galera aqui, com a Arte, com a Rai, com a BBC, com alguns canais pagos no Brasil, com a Netflix e tal. Então, eu não estou falando, eu não busquei na inteligência artificial, são pessoas que realmente compraram conteúdos nacionais e que no Brasil eles estão, por causa de cota do mercado, eles ainda estão em busca do teu conteúdo. Então, ou seja, capricha no pitching, tá?
E daí, de novo, um pouquinho, rapidamente, na próxima tela, se ele quiser o teu conteúdo, eu aconselho você contratar um agente de vendas ou um advogado para você finalizar os contratos, porque é sempre cheio de muitas coisas, tem as notas ou invoices, o contrato internacional, você tem que ter uma invoice e tal. Vamos focar aqui no teu trabalho. Se você é um realizador, foca no pitch, foca no teu material, foca em terminar o filme e deixa essa parte burocrática, que tem muita coisa chata, e como contrato, revisão de contrato, pagamento, tem muito imposto para pagar. Quando a gente recebe dinheiro de fora, tem que ter uma conta, tem que fazer uma invoice, imposto que paga. Então, eu aconselho você contratar um bom agente de vendas, que ele pode fazer isso, tá? E, de novo, um pouquinho mais lá para frente, as responsabilidades do realizador, que não adianta você estar fazendo um pitching sem entregar tudo, e pode ir rápido, aí, essa é a responsabilidade que eu já falei, de entregar o material. E agora umas dicas também, um pouco lá na frente, tem um aviso, tá? Dicas de curso, gente. Então, assim, a gente aqui conversou bastante, né? Mas eu acho que se vocês quiserem se aprimorar, o Sebrae tem 4 cursos gratuitos. Inclusive, eu já vi lá uns que eles deram alguns exemplos meus, mas eu não falei nada, entendeu? Eu já, assim, porque eles, acho que eles devem ter, claro, eu estou ali, eu falei algumas coisas, eu acho que eles, mas é muito legal, façam, é gratuito, se inscrevam, sebrae.com.br, pitch de vendas, você tem lá o pitching de vendas mesmo, né? Vocês podem pegar o que seria interessante para o audiovisual. Eu gosto muito desse Como Elaborar um Pitch de Sucesso, que também tem as regrinhas básicas, tá? O Cine Pitching, ele participou de vários curta-mercado e foi muito legal. E eu acho que no YouTube deles deve ter alguns pitchings para vocês assistirem alguma coisa. No YouTube do Fã também, eu aconselho vocês assistirem como as outras pessoas fazem no YouTube, tá? Também tem essa aqui do YouTube, dá um Google assim, tudo que você precisa saber sobre pitching, tá? E vai sair esse YouTube também, que é bem legal, tá? Foi mais ou menos do que eu falei aqui também, de novo. Quanto dura um pitching, quais são os tipos de pitching, quantas pessoas devem fazer o pitching, qual o conteúdo, tá? E é isso, essas são as dicas de pitching. Daí tem a última tela, que o Reinaldo Marquezine é um grande amigo, e ele está fazendo um curso agora, Pitching de Impacto. Esse aqui é o Instagram dele, e o LinkedIn também. Ele colocou no Instagram e no LinkedIn ele está fazendo esse curso, que eu tenho a impressão de que é pago, tá? Mas os outros da tela anterior, que é do Sebrae, do Cinepitch, do Fantal, são todos gratuitos. Mas é um pitch de impacto. Qual é a diferença? Ele é um produtor, tá? Ele é um produtor criativo, ele trabalha com animação, ele trabalha com storytelling. Então, assim, no curso dele é muito mais focado para audiovisual. O Sebrae, ele é um geralzão, tá? Eu recomendo também, se vocês quiserem, ele é um grande amigo. É mais ou menos isso. Agora, 8h30, 1h30 de... Falei bastante aqui, estou aberta a perguntas, dúvidas. Denise, antes vou te agradecer também, deixar aqui a galera ir fazendo as últimas perguntas. Pode colocar na última tela aqui, obrigada. É isso. E aqui está o meu e-mail, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos por aqui. Eu fiquei pensando só alguns comentários que eu acho que podem ser interessantes também, que ontem eu participei de um pitching aqui também aqui no fórum, né? E acabei ouvindo muitas histórias, vendo, assistindo, acompanhando muitos pitchings. E o que eu achei mais curioso é que é isso, a gente sempre está apresentando para alguém que é outra pessoa que a gente não conhece, e é bom que a gente conheça o nosso filme de vários ângulos para poder chegar mais perto de quem está falando, né? Eu sinto que às vezes a gente decora um pitching em algumas palavras e daí fica difícil de escapar delas, e que eu sinto que nesse exercício da gente pesquisar quem são os players e com quem que a gente está falando, a gente tem que pensar também em quais palavras são melhores para a gente usar, né, para o nosso filme em cada contexto. Então, fiquei É. pensando. E pensar que o player não morde, ele existe, ele está precisando do teu conteúdo, porque se ele está lá nas rodadas de negócio, ele tem uma grade para ele completar e ele tem um dinheiro que precisa ser usado, né? Então, ele não morde, ele está ali e é mais ou menos isso. Eu acho que tem
tem esse 50. E não é para ficar nervoso, às vezes a gente fica nervosa, né? Puxa vida, será que, né? Por que que eu vou, o que que eu vou falar com ele e tal? E o melhor, a melhor pessoa para falar do projeto é o realizador, ele sabe da história, tudo, né? Mas tem umas perguntinhas aqui, né? Acabaram de chegar aqui. Sou diretora brasileira baseada em Paris. Faço curtas autorais em inglês e francês. Como um perfil assim se posiciona nos mercados, tanto no pitching quanto na busca por distribuição internacional? Ah, a Vivian que a gente conversou, a Vivian que estava ali, acho que era, né? É, projeto, eu não tira, eu tiraria essa palavra autoral, tá? Você faz curta, tá? Você faz o seu curta. Como um perfil assim, não, o teu perfil é de você faz curtas-metragens. A gente se encontrou, né, Vivian, lá acho que você queria ir para Clermont-Ferrand. Bom, primeiro, eu acho que você tem que ir para mercados e festivais. A gente se encontrou lá no IA, né, na FAP, o pitching na busca por distribuição internacional. Como você se posicionaria? Eu acho que você tem que participar dos mercados, dos festivais, e daí se envolver e encontrar as pessoas e estar circulando. E aí você encontrar com pessoas que fazem distribuição de curtas-metragens, que tem vários, né? A gente tem nesses mercados, tem vários distribuidores, vários curtas-metragistas. A Flávia Rabachim, que estava ali junto com a gente, não sei se a Flávia está aqui, mas a Flávia é uma distribuidora de curtas que estava lá. A gente tem a Lu Stipe, de bate-pronto, estou lembrando dessas duas, mas tem no Rio de Janeiro. Se você está em Paris, na França, nossa, tem vários, né? Na França tem vários distribuidores de curtas-metragens também. Eles estão nos mercados, eles também estão. Se você está em Clermont, se você tem o site de Clermont-Ferrand, também tem como você buscá-los através dos e-mails. Mas eles estão, sim, estão nos mercados, é participar de mercado, né? E eu tiraria essa palavra curta autoral. Tem a pergunta. A Flávia está aqui, ó. A Flávia tá aqui, a Flávia está no chat aqui ao vivo, e ela é uma distribuidora de curtas. Aí, Vivian, fala com a Flávia aqui, que ela é distribuidora de curtas, tá? É mesmo. A gente se conheceu pessoalmente no AIF, mas a gente se falou em Clermont-Ferrand. Como você mora em Paris, eu recomendo que você participe do próximo Clermont-Ferrand. Ou se você estiver aqui em agosto, fica aqui em agosto no festival no Kinofórum. A gente vai trazer de novo Flávia, vai trazer a Lu Stipe, alguma coisa. A Socorro Lira, você vai falar? Pergunta? É isso? Posso ler. Vai. Se tem vários projetos buscando coisas diferentes, vale fazer um material único com tudo e no follow tratar do projeto específico para cada pessoa? Ah, não, você faz um material só. Eu acho que o discurso você adapta, né, Socorro? Porque se você está com um projeto, você tá na frente de um player, você vai falar, olha, eu quero exibição. Se você está na frente de um fundo de investimentos, você fala, eu quero dinheiro, né? Então, não, só faz o material, senão você vai ficar louca, você vai ficar o dia inteiro adaptando o teu material, né? Aliás, como é que tá o teu longa? Você foi para Cuba, você deve ter feito um outro tipo deve ter melhorado ainda. A Socorro, gente, que está aqui perguntando, ela estava naquela foto que eu apresentei um pouco lá na frente, que ela fez o pitching, né, Socorro? Se você conseguir localizar a foto, Natália, tá nos nossos pitches, mas a Socorro participou dos nossos laboratórios e você faz um material único só. E sim, no e-mail você faz o projeto, você faz um follow, exatamente como tem que ser. E a Socorro participou das rodadas de negócios também, conversou lá com todo mundo. Eu espero que tenha sido legal. E colocar um pouco isso, né? No limite, o importante é você começar a frequentar esses espaços, assim, aproveitar o convite do nosso espaço, que é um espaço gratuito, aberto, né? Democrático nesse sentido, então, e que eu tenho a impressão de que todas essas relações você vai estabelecendo um pouco na continuidade, né? Não é que você vai conhecer alguém, fechar um negócio imediatamente, tudo vai se resolver, todo o seu dinheiro vai chegar de uma vez só, de uma pessoa. É uma coisa que você encontra a pessoa aqui, igual aconteceu agora, né? Você encontrou uma pessoa que está aqui vendo a sua palestra, mas que Sim, você já viu em outro festival, Socorro é, já participou, então falar um pouco desse movimento, né, que eu acho importante é. também. É muito importante você ter falado isso, porque é gratuito, né? Que no Fórum em Agosto é gratuito, só tem que ficar ligado, né? A gente tem uma plataforma que a gente abre, e aí a hora que esgotou, porque também tem um limite de reuniões, né? Então, a hora que esgotam as reuniões, a gente não tem como fazer.
50 reuniões numa tarde inteira. Então, fica ligado que está aberto. E tem outros mercados também. Eu já acabei de falar agora o City Lab, que é agora em junho. Se alguém tem projeto de série, gente, agora em junho o City Lab é bem bacana. Vai ter, eles estão abrindo já para as rodadas. Inscreva seu projeto. Vai ter, se bobear, eu acho que é gratuito também, quem é estudante, ou se não, uma taxa bem menor, mas já vai treinando, né? É, a Vivian já fez, já levou curta. Socorro, longa precisamos captar. Foco cena captar, temos aprovado, quer filmar, então. Ó, é isso aí. E para filmar precisa de fazer muito pitch para ir atrás de dinheiro, né? Mas Ó, acho que Vivian e Flávia já se falem aqui, por favor, tá? Flávia, manda o e-mail para. Põe o e-mail aqui, Flávia, no grupo, aqui no chat, que daí a Vivian já fala com você de fazendo um conexões, hein? Olha só. exato. Eu acho que a É, gente pode ir encerrando com essa super conexão ao vivo aqui, que já rolou no nosso chat, que acho que também é um. que no fórum conectando realizadores com distribuidores aqui. Amém, acho que é sobre isso. Acho que o nosso esforço é exatamente esse. Então, muito bom saber que segue funcionando e que a gente vai ter mais oportunidades dessa. Agradecer muito, muito, Denise, por mais uma vez você explicar para a gente. Acho que o pitching é uma coisa de técnica e prática, né? É bom a gente ir aprendendo, mas também quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente pratica, mais afiado a gente vai ficando, né? Aproveitar então para a gente fazer essa última divulgação dessa atividade que continua esse projeto, encerra esse projeto na semana que vem, discutindo as plataformas e a regulamentação das plataformas e do trabalho delas aqui no Brasil. E espero vocês no mais em agosto no festival. Muito obrigada, gente, e boa noite. Agradeço a todos, agradeço que no fórum, Vânia, Natália, todo mundo aí, muito obrigada pelo carinho e as pessoas que estavam aqui. Adorei ver a Vivian, a Socorro, a Flávia. Teve até gente do Toronto, viu, gente, aqui. Teve gente, a Bárbara de la Fuente, uma atriz que mora em Toronto. Obrigada, Bárbara, pela presença. Obrigada para todo mundo. Tchau.